Quero cumprimentar a todos nesta manhã com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos dar graças, vamos colocar nossa vida diante do Senhor nesse momento, pedindo a Ele uma bênção especial. Hoje é domingo, hoje é o dia que o Senhor fez, o dia o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por mais uma manifestação da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Paizinho Celeste, pelo privilégio que nós temos de estar diante da tua palavra nesta manhã, para fazer a exposição dela, para escutar o que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Nós nos inclinamos diante de ti humildemente, Senhor, e suplicamos auxílio, suplicamos direção, suplicamos a orientação do teu Espírito Santo. Enquanto a Deus vivo, nós nos esforçamos para discorrer a sua palavra. Que o teu Espírito, que é o nosso guia, que nos ilumina, que abre o nosso entendimento e que nos conduz em toda a verdade, que Ele nos tome pela mão e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, tão total e apressada. Amém. Nós vamos concentrar nossa leitura nesses últimos versículos aqui do capítulo 1, e à medida que nós formos compartilhando a mensagem, vai ficar mais claro para vocês porque é que dentre os 3 capítulos de Sofonias, é um livro pequeno, eu selecionei exatamente esse trecho do capítulo 1. No último encontro que nós compartilhamos com vocês, nós falamos sobre Abacuque, sobre a importância do ministério dele, sobre o chamado vara de juízo, e depois de uma série de orientações que Deus faz a ele, o final das contas é que Deus vai preservar o justo, Deus vai guardar aquele que permanecer confiante no Senhor. E essa fala da parte de Deus, e depois essa mensagem de Abacuque para o povo de Israel, se torna de fato um abraço da parte de Deus em relação ao justo, além dos 3 momentos em que o reino de Judá e depois Jerusalém foi conquistado. E é interessante, eu estou pensando em Abacuque, e a nossa fala hoje é Sofonias, por quê? Porque Sofonias, ele é o último dos profetas menores que profetizou, que entregou uma mensagem de Deus antes que o cativeiro efetivamente acontecesse. Então, Abacuque viveu alguns anos antes de ver o cumprimento da promessa de Deus de que nós já vamos observar Deus chamando profetas, levantando profetas para falar para um povo que foi levado em cativeiro, para um povo que recebeu todo esse juízo, toda essa sentença de Deus que foi anunciada pelos profetas maiores, que foi anunciada pelos profetas menores, até que efetivamente se cumprisse. É impressionante nós pensarmos numa qualidade de Deus, né, que a gente sempre tem conversado aqui, numa característica do ser de Deus, ou do caráter dele, que é a intenção de ser misericordioso. Se a gente observa desde Isaías, o primeiro grande profeta, até Sofonias, o último dos profetas menores, que profetizaram no período anterior à destruição de Jerusalém, a destruição de Judá, nós vamos observar que durante todo esse período, e é um período de mais ou menos uns 400 anos, mais ou menos uns 4 séculos, é impressionante a gente pensar como Deus insistentemente vai levantando profetas nesse período. O povo pecou, o povo transgrediu, a sentença foi anunciada uma vez por Isaías, o primeiro dos grandes profetas, a destruição, a ruína, mas desde que a destruição, a ruína desempenharem, em exercitar, em oferecer misericórdia, apesar dos pesares, apesar das atitudes as mais rebeldes. Então a gente tem, desde que as primeiras falas de destruição são anunciadas, nós temos mais de 4 séculos, mais de 400 anos, em que Deus insistentemente fala através dos profetas. E uma coisa extraordinária em relação a isso é que Deus sempre acredita na próxima geração. Então,
Por que ele foi dando tantas chances, dando tantas oportunidades e levantando tantos profetas e insistindo tanto? Apesar da sentença já estar declarada. Ele fez isso porque ele sempre acredita na próxima geração. Ele sempre acredita que a próxima geração pode escutar o seu chamado. Ele sempre acredita que a próxima geração pode aceitar o seu convite. Ele sempre acredita que a próxima geração ela pode desfrutar de forma legítima da oferta de misericórdia que é concedida, que é dada. E aí, quando a gente avalia a história de Israel e a história de Judá no livro dos Reis e no livro das Crônicas, a gente percebe isso com muita clareza. Israel viveu péssimos momentos, mas Judá viveu bons momentos e maus momentos. Os momentos maus ou ruins em Judá foram bem mais extensos, eu posso usar essa expressão, do que os bons momentos. Mas o fato é que em cada um dos instantes que Deus levanta profetas a falar ao seu povo, existe sempre um remanescente. Existe sempre um grupo de pessoas ali que ouve a voz, que recebe a exortação da parte do Senhor, que teme diante do juízo iminente, que dá ouvidos à oferta de misericórdia que está sendo disponibilizada no momento, que abraça essa oferta de misericórdia que é feita e que por causa disso acaba sendo preservado, acaba sendo guardado no dia mau. Por que que o nosso mundo persiste até hoje, apesar da impiedade, da maldade que a gente percebe dia a dia, vai se acumulando de forma assim assustadora até? É porque Deus olha para essa próxima geração e Ele acredita nela, Ele acredita que ainda existem homens e mulheres, jovens e crianças, que ainda serão expostos à oferta de salvação, que ainda serão expostos a essa oferta de misericórdia que é oferecida, que vão abraçá-la e que serão resgatadas. E aí, para nós é difícil entender isso, mas vocês não sabem o valor que um remanescente, o valor que alguém que teme a Deus, que ama a Deus, que honra a Deus, diante de um quadro de idolatria, de pecado, de condenação, de destruição, de ruína, de injustiça, de miséria e de perversidade. Você não sabe o valor que um testemunho de uma pessoa assim tem diante de Deus. Então Deus está sempre à procura de mais um, de mais um, de mais um, de mais um. Sofonias, ele aparece de acordo com a ordem que os judeus colocaram aqui, os profetas menores, eu volto a dizer, como o último dos profetas menores antes do cativeiro babilônico. Inclusive, Abacuque, na ordem cronológica, vem depois dele, vem pelo menos uns 25 anos depois que Sofonias ministrou a palavra dele. Mas a pergunta que a gente faz é: por que os judeus organizaram os livros nessa ordem? Por que Sofonias foi colocado aqui no final? Quando a gente faz a leitura da mensagem desse profeta, então fica claro para o leitor por que essa ordem, por que esse interesse de colocar o profeta exatamente nessa condição. O profeta Sofonias, ele é uma espécie de canto do cisne negro no Antigo Testamento. Ele é uma espécie assim, daquele último choro, é o último clamor, é a última fala. Eu disse aqui que tem 400 anos que profetas estão falando, mas chegou a hora da sentença efetivamente se consumar, chegou a hora de Deus, de uma vez por todas, ordenar que a sentença que uma vez foi dada, que uma vez foi assinada e que o tempo todo Deus fica segurando antes de concretizá-la, chegou a hora disso acontecer. E por mais que profetas tenham falado, por mais que profetas tenham se levantado, por mais que profetas tenham anunciado esse dia, ninguém conseguiu fazer como Sofonias, ninguém conseguiu dar a esse momento solene de Israel, o momento do juízo, ninguém conseguiu dar tons tão vívidos
dar tons tão realísticos desse juízo de Deus em relação ao seu povo. Ninguém conseguiu falar disso da forma mais vívida que Sofonias conseguiu. Alguém chegou a dizer que se a gente precisasse resumir todas as falas dos profetas do Antigo Testamento em relação ao juízo de Deus para com o seu povo por causa dos seus pecados, Sofonias ele seria o profeta que resume absolutamente tudo o que Deus disse durante esses 400 anos. Então ele é colocado aqui exatamente porque ele é a pessoa que Deus levanta para descrever da forma mais vívida possível o juízo, o julgamento que virá. Para descrever assim da forma mais absoluta possível isso. E tem uma característica marcante no caso de Sofonias, que é o fato de que, além de ele trazer mensagens proféticas vinculadas ao tempo, à época em que ele viveu, ele também é um profeta que traz mensagens que nós costumamos chamar de mensagens escatológicas. Deus não usou Sofonias apenas para dizer para Judá que o fim estava próximo e para descrever em detalhes como seria esse fim. Mas Deus usou Sofonias também como um profeta para servir como uma espécie de exortação no Antigo Testamento a respeito daquilo que Deus faria no futuro a toda a humanidade. Nós vamos passear rapidamente aqui pelo livro de Sofonias e vamos perceber isso com maior clareza. Mas a mensagem de Sofonias, o chamado dele, a maneira com que ele recebe a revelação de Deus e com que ele descreve essa revelação, o tom da fala desse profeta, não apenas traz uma palavra da parte de Deus para o seu tempo, para a sua época. E a palavra profética ainda, o que ele diz aqui ainda não se cumpriu no seu tempo, vai se cumprir alguns anos depois, uns 20 anos depois. Mas o que deve chamar a nossa atenção em relação à mensagem de Sofonias é que ele fala para o presente para o tempo em que ele está vivendo, 630 a.C., então mais de 2.600 anos atrás. Ele fala para o presente, fala para o seu tempo. Mas ao mesmo tempo a revelação divina abre uma janela que aponta para o futuro. E um futuro que inclusive está para além de nós ainda. Um futuro que inclusive está para além da nossa geração. Talvez a nossa geração, quem sabe as próximas gerações, é que vivenciarão aquilo que Sofonias viu há 2.600 anos atrás. Por que é importante pensar a profecia dele? Por que é importante conversar a respeito disso, ler a respeito disso, perceber o que Deus disse, observar o cumprimento da profecia na história? É importante a gente notar isso, porque se aquilo que Sofonias disse, para o presente, para o seu tempo, se aquilo que ele disse se cumpriu fielmente, se todas as falas, se todas as palavras dele relacionadas ao juízo de Deus, se elas se cumpriram, se elas se concretizaram fielmente da forma que ele anunciou, isso é um sinal da parte de Deus, isso é um sinal na história da humanidade, é um sinal que Deus deixou, um sinal evidente, um sinal concreto, de que as falas dele para o futuro, de que as referências que ele fez a um juízo vindouro, a um juízo futuro que ocorrerá, de que essa fala, ela vai acontecer. E aí o cumprimento da palavra dele precisa servir de exortação para todos nós. Se Deus lá atrás disse que fez coisas, que faria coisas naquela época e que faria coisas no futuro, se depois de ter profetizado lá atrás, ele cumpriu tudo aquilo que ele disse que faria naquela época, então cada um precisa colocar a barbinha de molho e perguntar, mas o que é que o Senhor disse então a respeito do futuro?
Porque se lá atrás as palavras se cumpriram fielmente, isso é um sinal evidente. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que as suas palavras vão se cumprir no futuro. Então, Sofonias é extraordinário. Porque além de ele falar para o seu tempo, além de ele falar para a sua época, ele abre uma janela para o futuro. Para um futuro que nós podemos estar inseridos nele. E aí eu volto a dizer como Deus é misericordioso, né? Uma geração como a nossa que caminha a passos largos para distanciar-se de Deus, para a perdição, para a ruína, para a condenação. Uma geração como a nossa em que desrespeitar a Deus, em que desonrar a Deus, em que blasfemar de Deus, em que irritar a Deus, parece ser assim a tendência do momento. Uma geração como essa, Deus ainda levanta Sofonias para dizer: gente, eu continuo falando, eu continuo ministrando misericórdia, eu continuo acreditando nessa geração. Tem um remanescente que precisa ser alcançado. Tem um remanescente que será alcançado. E queira Deus que eu e você, que a nossa geração faça parte, né, desse remanescente. Quando a gente vai para o primeiro versículo do livro de Sofonias, os primeiros versículos, ou o primeiro versículo, geralmente é a referência que a gente tem na Escritura para pensar a respeito do profeta. Aqui nós temos algumas informações biográficas a respeito dele. E dentre todos os profetas menores, Sofonias é o único que dá para a gente possibilidade de rastrear a linhagem dele, de acompanhar a linhagem, de saber quem foi pai, de saber quem foi avô, de saber quem foi bisavô. Ele nos dá essa condição, essa possibilidade de rastrear um pouquinho da história dele, diferente de outros profetas que a gente sabe o nome, e às vezes o nome do pai, mas que não tem outros referenciais na Escritura para nos ajudar a perceber quem é essa pessoa. No caso de Sofonias, ele faz questão absoluta de mostrar para a gente a linhagem, de dizer para nós a que família efetivamente ele pertence. Então, o primeiro versículo começa, não é, dizendo que aquilo que Sofonias tem a anunciar, que isso é palavra do Senhor. Então, ele já começa de imediato dizendo isso. Eu tenho uma mensagem a compartilhar a vocês, mas essa mensagem é uma davar Adonai, é uma palavra que vem de Deus, é uma palavra que vem da parte do Senhor, que veio dele a esse indivíduo, essa pessoa que é apresentada aí como Sofonias. Esse nome no hebraico, Sofonia, que é o nome desse personagem, significa o Senhor esconde, ou o Senhor tem escondido, é o sentido, o significado. Então, apesar do nome ser um nome estranho para a gente, Sofonias, apesar de ser um nome que aparentemente não soa bem aos nossos ouvidos, mas o significado dele é belo. O significado de Sofonias é exatamente esse: o Senhor esconde, o Senhor tem escondido. Então, esse personagem, essa pessoa que é levantada num dado momento da história de Israel para profetizar, por algum motivo essa pessoa já é fruto de um milagre. O próprio nome dele já mostra que ele é um remanescente. O próprio nome dele já mostra que de alguma maneira, que de alguma forma, Deus o preservou, Deus o escondeu. E o nome dele e a mensagem dele vão servir exatamente para mostrar aos remanescentes que vão escutar uma palavra dura, uma palavra de juízo, que da mesma forma que Deus fez a esse moço, da mesma forma que Deus fez a esse rapaz, Deus certamente vai fazer com aqueles que se humilharem diante dele. Então, Sofonia significa isso. O Senhor esconde, o Senhor tem escondido. Ele, por si só, já é uma palavra, uma revelação da parte de Deus para Israel num momento importante da história. E a continuidade do versículo 1 dá para a gente possibilidade de contextualizá-lo historicamente. Diz que ele é filho de Cussi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Esse Ezequias aqui, que é o trisavô desse nosso colega aqui, Sofonias, é o rei Ezequias, um homem que foi temente a Deus, um homem que amou o Senhor, um homem que promoveu avivamento no Reino do Sul. Então, uma informação importante que a gente tem em relação a Sofonias é que ele vem de uma linhagem real. Ele vem de uma linhagem real.
E o finalzinho do versículo 1 diz exatamente o período em que ele viveu. Diz que essa palavra do Senhor que veio a ele, ela veio nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, se a gente quer saber mais sobre Josias, nós já conversamos a respeito. 2 Reis 22 e 23, 2 das Crônicas 34, 35, falam a respeito de Josias, falam a respeito do grande avivamento que Josias promoveu em Judá. Josias foi o último grande avivalista que Judá vivenciou, que Judá experienciou, antes que a sentença de juízo efetivamente fosse dada. Então, Sofonias é levantado da parte de Deus na época de Josias. Ele começa o seu ministério mais ou menos na metade do reinado de Josias. Josias começou a reinar com 8 anos de idade, foi entronizado colocado, entronizado como rei aos 8 anos de idade por um sacerdote. Com 16 anos de idade, efetivamente, ele começa a reinar. A Bíblia diz que ele inclina o seu coração para Deus e começa a buscar o Senhor. E alguns anos depois, ele começa a promover uma revolução espiritual, uma mudança no Reino do Sul. Primeiro derrubando altares, fazendo uma limpeza geral no seu reino. E alguns anos depois, ele assume um segundo momento aí desse grande avivamento, que é o instante em que ele decide recuperar a casa do Senhor, porque ele percebeu que ela estava abandonada e tal, e o sacerdote Ilquias, então, é o responsável por pegar a prata que as pessoas têm doado e para reformar a casa do Senhor. Nessa época da reforma, a gente tem lá no 2 Reis 22, no 2 Crônicas 34, é que o escrivão encontra o livro, entrega ao sacerdote, o livro é lido diante de Josias, o livro da lei, o livro que fala sobre os juízos que Deus haveria de derramar sobre o seu povo, se eles se afastassem de Deus. E a Bíblia diz que é nesse momento que Josias rasga as vestes, vai em busca de auxílio profético para saber se Deus realmente vai cumprir a sua fala. Há uma profetisa, a profetisa Uda, que entra nesse contexto aí. Essa profetisa diz que Deus realmente vai cumprir aquilo que falou, aquilo que disse, mas que porque Josias temeu o Senhor e buscou seus caminhos, Josias vai dormir em paz, Deus vai abençoar o seu governo. E depois dessa fala da profetisa em particular, é que a gente percebe que o coração de Josias se inflama. E depois dessa fala, que o coração dele se enche de zelo da parte do Senhor e que ele vai aos extremos em relação à promoção desse grande avivamento que ele iniciou no Reino do Sul e que realmente, por um período aí de mais de 20 anos, ele conseguiu levar a cabo e pelo menos uma geração acabou sendo alcançada por isso. Agora, o que é interessante, e Jeremias vai surgir também nesse período, o profeta Jeremias, ele surge mais ou menos nessa época aí do avivamento de Josias. Então, Sofonias e Jeremias, eles foram profetas que trabalharam no mesmo tempo, na mesma época. A diferença entre um e outro é que enquanto o Jeremias era profeta do povo, ele vivia entre as pessoas comuns, entregando a mensagem, chamando a atenção do povo para o arrependimento, Sofonias, aparentemente, ele é o profeta da realeza, como ele é da linhagem real, possivelmente o chamado profético dele é para entregar a palavra de Deus no palácio. Agora, olha que coisa linda. Deus chama um profeta para falar ao povo, coloca um Jeremias lá para tratar com o povão em geral, e dentro dos palácios reais, Deus levanta um profeta, Sofonias. Ele não é mencionado anteriormente a Uda, porque o ministério dele começa depois dessa fala da profetisa. Ele é chamado por Deus, é colocado dentro do palácio. Como era parente, um dos primos de Josias, possivelmente era uma pessoa bem próxima dele. E é quase certo que esse fervor no coração de Josias, que esse desejo de renovar a casa de Deus, que esse desejo de implementar o culto ao Senhor somente, esse desejo de acabar com a idolatria, esse desejo de limpar Israel de todo o resquício de desobediência, de rebelião, de rebeldia em relação à fala do Senhor. É bem provável que todo esse ardor ele seja reflexo do ministério desse jovem profeta. Possivelmente foi Sofonias, através da sua fala, através da sua ministração, através da revelação que ele recebeu. E essa revelação é uma revelação dura, é uma revelação de juízo. Possivelmente foi essa fala, possivelmente foi essa revelação da parte de Deus
dada a Sofonias e certamente compartilhada a Josias, é que fez com que ele sentisse essa angústia, que despertara nele esse sentimento de urgência em relação ao avivamento. A gente tem que promover um avivamento, tem que mudar alguma coisa, tem que ver se o juízo de Deus que já está decretado, que já está declarado e que aparentemente vai se consumar e não há o que se fazer em relação a isso, tem que ver se é possível mudar isso. Os reis, profetas, sacerdotes do Antigo Testamento sabiam bem disso. Que mesmo que o juízo de Deus já tivesse determinado, já tivesse declarado, se o povo se arrependesse, se humilhasse, se convertesse, Nínive foi o grande exemplo disso. Deus poderia mudar os rumos, Deus poderia tardar um pouco mais, segurar um pouco mais, e se derramar do juízo dele. Então, Sofonias ele aparece nesse contexto. É no contexto em que Josias é rei, em que ele está promovendo o grande avivamento. E certamente essa mensagem de Sofonias ela é impactante, ela desperta em Josias um último esforço para tentar promover avivamento, para tentar promover despertamento, para tentar promover mudanças. Mas é interessante que, à medida que Sofonias entrega a sua mensagem, ele deixa claro a Josias, ainda que Josias vai insistir até o final de sua vida com o avivamento, que apesar do esforço dele, que apesar do milagre que ocorreu, aconteceu um avivamento, Deus começou a abençoar o seu reino uma outra vez, mas o juízo já estava determinado, a hora de se cumprir a palavra de juízo da parte de Deus, aquilo que no versículo 14, o primeiro que nós lemos hoje, que Sofonias declarou aqui como o grande dia do Senhor. Esse dia do Senhor já foi anunciado por Isaías, foi anunciado por Amós, foi anunciado por vários profetas. Mas Sofonias ele dá uma ênfase especial a esse dia do Senhor e vai chamar esse dia de o grande dia do Senhor. Esse grande dia, o dia do juízo, o dia da prestação de contas chegou. Por mais que Josias se esforce, por mais que Josias busque despertar, busque avivar o povo, Israel já está numa condição, Judá já está num estado espiritual tão deplorável. Ele já caiu naquela condição assim de apostasia. A apostasia já tomou conta, já dominou aquele povo de tal maneira que por mais que alguém se levante em nome de Deus promovendo uma mensagem de restauração, de juízo, de misericórdia, o fato é que essa mensagem ela vai ser uma mensagem ineficaz. Mas se o povo já está perdido mesmo, se não tem possibilidades, não tem chance de Deus mudar a sentença que já foi dada, por que Deus levanta um profeta então e envia esse profeta para anunciar a mensagem de juízo, como foi o caso aqui de Sofonias? E para além disso, Sofonias não anuncia apenas juízo da parte de Deus, mas Sofonias anuncia misericórdia. Sofonias anuncia possibilidade de restauração, de perdão. Sofonias anuncia a possibilidade de ser livre do juízo, da condenação. Se o juízo é iminente, se o povo já se perverteu a ponto de não haver mais possibilidade de retorno, para que enviar um profeta? Anunciando juízo e anunciando possibilidade de arrependimento. O profeta é anunciado exatamente porque existe um remanescente. O profeta é enviado exatamente para anunciar a sua fala de juízo, fala de arrependimento, fala de restauração. Exatamente para fazer como no caso de Abacuque, para abraçar esse remanescente. Para falar com esse povinho. Essa é uma designação que a gente vai recebendo por aí, que de agora por diante vai ser muito comum em relação a nós. Esse povinho da Bíblia. Esse povinho que se diz crente, esse povinho que se diz representante de Deus no mundo. A mensagem de juízo e ao mesmo tempo mensagem de esperança, ela é enviada exatamente para falar a esse povinho. Exatamente para falar a esse grupo de pessoas que apesar de tudo ainda teima. Ainda insiste em amar a Deus, ainda insiste em permanecer fiel a Deus. Ainda insiste em se inclinar diante dele, ainda insiste em se humilhar diante dele.
ainda insiste em ser obediente à sua voz, ainda insiste em se submeter ao juízo dele, mesmo que esse juízo não tenha a ver com as suas vidas, mesmo que esse juízo seja apenas reflexo da desobediência e da rebeldia da maioria. Mas é um remanescente que teima se esconder debaixo das asas do Altíssimo, que confia no seu cuidado, que confia na sua bondade, que confia na sua misericórdia, que não abre mão disso. Isso é Sofonias. É para isso que ele é chamado. Agora, à medida que a gente vai lendo a mensagem dele, aí a gente percebe o teor da fala. Ele vem para anunciar juízo. Do versículo 2 até o versículo 18, nós temos a advertência do juízo. Versículo 2 e versículo 6, o juízo é anunciado. Do 7 ao 13, o juízo é defendido. Do 14 a 18, o juízo é descrito. Então, o capítulo inteiro fala a respeito de juízo. Esse capítulo primeiro. Mas presta atenção aí nos próximos 2 versículos, versículo 2 e 3. Depois de ele dizer que recebeu a palavra do Senhor, olha o que a palavra do Senhor diz. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. Se a gente se esforçasse bastante e prestar muita atenção nesses 2 versículos, nós vamos perceber que esses versos eles não são estranhos. Parece que não é a primeira vez que Deus diz isso. E é verdade. Se nós formos para Gênesis capítulo 6, versículo 7, essas mesmas palavras, inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor, essas mesmíssimas palavras foram ditas a Noé. Essas mesmíssimas palavras, elas foram ditas antes que o juízo de Deus se derramasse sobre um povo que nós conhecemos como povo antediluviano. Noé e a sua família foram salvos. Noé e a sua família foram os remanescentes de uma geração que recebeu inúmeras oportunidades de Deus, que foi alcançada pela graça, que foi alcançada pela misericórdia, mas que desprezou essa graça, desprezou essa misericórdia a tal ponto que a única coisa que Deus pôde fazer num dado momento foi decretar o fim. O dilúvio aconteceu, há um registro na Escritura que determina isso, que antes da nossa geração existia uma outra geração de gente que Deus criou, que Deus fez, que amou a Deus, que serviu a Deus, que conheceu a Deus, que se afastou de Deus, que se distanciou de Deus, e que por causa disso recebeu justo juízo, recebeu justa sentença. E é interessante que, novamente, essa fala do Gênesis, ela é colocada, e ela é colocada nesses 2 versículos para quê? Para mostrar aquilo que eu disse para vocês no início da minha fala, que a mensagem de Sofonias é uma mensagem para o presente, para o tempo que ele está vivendo, mas ao mesmo tempo ela é uma janela que Deus abre para apontar para a gente qual vai ser o futuro. O dilúvio, a destruição dos povos antediluvianos foi um sinal evidente da parte de Deus que haverá um dia de prestação de contas. Que haverá um dia em que Deus vai chamar todos à sua presença, a prestação de contas, e que nesse dia o juiz será implacável. Há promessas, e o Novo Testamento deixa isso claro para nós, que vai haver um outro grande dia de juízo. Esse outro grande dia já não vai acontecer mais a partir de águas de dilúvio, mas a Escritura no Novo Testamento diz para a gente que o fogo vai ser um instrumento usado por Deus para trazer esse juízo final, para trazer essa sentença final à humanidade. E a coisa que é linda aqui no livro de Sofonias é como essa revelação da janela que se abre para o futuro.
E ao mesmo tempo, a concretização disso no presente, como ele vai fazendo jogo com essas coisas. Deus está dizendo, vai haver um tempo em que ele vai estabelecer o juízo. E aí no verso 4, e estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eu estou dizendo que um dia eu vou fazer o que eu fiz uma vez. E eu vou mostrar isso para vocês, começando trazendo juízo a partir da própria casa, a partir do meu próprio povo. Judá e Jerusalém vão ser sinais de que eu vou fazer isso um dia. E aí os versículos seguintes vão descrevendo a situação desse povo, que é um povo que se curva aos exércitos dos céus, é um povo que adora diferentes divindades, é um povo que oferece os seus filhos a Moloque. Moloque é uma divindade adorada, reverenciada. Interessante em relação a Sofonias, e talvez por causa disso o nome, aquele que é protegido, né, aquele que é escondido, ou que tem sido escondido, é que Sofonias viveu, nasceu e passou grande parte da sua infância e talvez da sua juventude na época de Manassés. Manassés foi o rei mais perverso que o reino de Judá conheceu. Foi o que teve o reinado mais longo, 52 anos, e foi a pessoa assim que assumiu no seu coração o compromisso de irritar a Deus. Ele foi o cara que decidiu, se já teve gente perversa aqui, eu quero entrar no Guinness Book do Reino do Sul aqui como o cara mais perverso que o Reino do Sul conheceu. Ele foi tão perverso, mas tão perverso, que a Bíblia diz que num dado momento do reinado dele, ele banhou Jerusalém com o sangue dos inocentes. E aí Deus ia se irritando com diversas ações dele. Mas quando ele começou a mexer nos inocentes, quando o sangue dos inocentes começou a ser derramado em Jerusalém, aí Deus decretou o juízo e disse, agora chega. Juízo agora está decretado e acabou a história. Quando Josias promoveu o avivamento, Deus disse, está legal, você se arrependeu e ok. Mas Deus disse, eu não vou suspender o juízo, não vou suspender o julgamento. Porque ele olhou para trás no tempo de Manassés e viu o sangue dos justos, dos inocentes que havia sido derramado. Pensa o zelo que Deus tem. Do versículo 3 até praticamente o versículo 13, há uma descrição exata aí de como se encontra Jerusalém, de como se encontra Judá. Sofonias está vivendo na época do avivamento de Josias, mas apesar do avivamento de Josias, a incredulidade desse povo, a rebeldia desse povo, o distanciamento desse povo é tamanho que isso vai sendo descrito aí no capítulo 1, vai sendo descrito no capítulo 2. Agora, eu quis começar a partir do verso 14 a minha leitura, porque até o verso 13 a gente tem uma descrição de como se encontra o povo de Judá e o povo de Jerusalém. E aí, da mesma forma que o capítulo começou, versículo 2 e 3, abrindo uma janela para o futuro e dizendo, vai haver juízo futuro. Quer a prova disso? Eu vou punir o meu povo por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões. Eu vou puni-los. Quando a gente volta para o versículo 14, que foi aonde eu comecei a leitura, aí Sofonias fala desse grande dia do Senhor. Ele diz, o grande dia do Senhor está perto. Isso que Judá vivenciaria, experienciaria, e ele realmente experienciou isso, o cativeiro aconteceu. É como se Sofonias estivesse dizendo que isso é apenas uma amostra grátis daquilo que Deus vai fazer no futuro. O grande dia do Senhor está perto, se apressa muito a voz do dia do Senhor. E aí ele vai descrevendo. Isso já mostra não apenas a situação que esse povo vai vivenciar, mas aquilo que Deus fará no futuro. Vai sendo dito, amargamente clamará-lhe o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia. Quem já leu o Apocalipse, essa linguagem aqui não é uma linguagem estranha. Dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens, dia de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens e eles andarão como cegos,
porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida. Porque certamente fará de todos os moradores da terra. Versículos 2 e 3 é uma alusão clara, uma promessa de destruição universal, que a gente percebeu no dilúvio que ocorreu. E o final do verso 18 reforça essa ideia, que todos os moradores da terra eles vão experimentar a destruição total e apressada. Sofonias é um profeta que falou no seu tempo e que fala para o futuro. Sofonias é o profeta do juízo, é o profeta do dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia do juízo final, é o dia da prestação de contas, é aquele dia que ninguém mais escapa. É aquele dia em que a misericórdia é simplesmente suprimida e a única coisa que resta agora é a espada de juízo e nada mais. Ele está anunciando aqui o grande dia do Senhor. E aí quando a gente vai para o capítulo 2, que coisa, tem ameaças aí ainda de juízo. Ele diz no verso 3, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Juízo decretado. Capítulo 2 continua com juízo. Capítulo 1 foi o juízo sobre Judá. Do versículo 4 por diante é o juízo sobre as nações em volta. Filisteus, moabitas, amonitas, assírios. Todos os povos ao redor serão destruídos. Há uma sessão especial no capítulo 2 para Nínive. Nínive ainda não foi destruída. Nínive só vai ser destruída algum tempo depois. Há uma fala toda especial em relação a Nínive, dizendo que ela vai ser arruinada, que ela vai ser acabada, vai ser efetivamente destruída. Quando a gente volta para a história e lê um pouquinho, não é, da história depois de Sofonias, a gente percebe que tudo isso se cumpriu do jeito que foi dito. Judá foi destruído, Jerusalém foi destruída, filisteus foram destruídos, moabitas foram destruídos, amonitas foram destruídos, assírios foram destruídos. Depois Daniel vai ter uma visão, e a gente vai conversar isso quando fizer uma introdução ao período interbíblico, de povos poderosos que virão depois e que também serão destruídos. Todas essas palavras, todas essas profecias se cumpriram ipsis literis, se cumpriram exatamente da forma que foram anunciadas. E por que isso é importante para a gente, pastor? Isso é coisa de 2.600 anos atrás. Isso é importante para a gente porque na profecia de Sofonias, Deus abriu a janela para o futuro. Deus está falando à nossa geração. O grande e terrível dia do Senhor está às portas. Deus está falando à nossa geração. O grande dia do Senhor, o dia em que você vai ter que se colocar diante dele para a prestação de contas, está às portas. Sofonias, ou através de Sofonias, Deus está abrindo uma janela do futuro, para o futuro. Está dizendo à nossa geração, da mesma forma que a porta da arca se fechou, e que quando ela se fechou, o juízo veio e arruinou a todos. A porta da misericórdia também está se fechando. E quem não fizer uso legítimo disso, vai ser alvo do dia do Senhor. O dia de juízo vem, o dia de juízo vem. Mas é dito aquele que teme, é dito aquele que é humilde, que ele deve confiar no Senhor, que ele deve esperar no Senhor. É tão extraordinário a gente fazer a leitura e pensar como Deus vai falando ao profeta e como ele vai anunciando isso. Traz juízo, traz condenação. Capítulo 3 também ele informa que não tem jeito, que Deus vai exterminar mesmo, que Deus vai arruinar mesmo o povo.
porque rei, profeta, sacerdote, todo mundo é rebelde, todo mundo se distanciou do Senhor. Mas tem um dado momento em que uma promessa é refeita. E aí eu queria terminar minha fala de hoje com vocês, indo para o capítulo 3, pensando nos últimos versículos deste capítulo 3. O juízo vem. O grande e terrível dia do Senhor está às portas e ninguém vai escapar dele. Ninguém. Mas a partir do verso 12, capítulo 3, a partir do verso 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Isso é promessa para o remanescente daquele tempo. Isso é promessa para o remanescente desses últimos dias. Verso 14. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o rei de Israel, aqui é uma profecia messiânica de quando, depois do juízo, o reino eterno será estabelecido. O Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti. Está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai de uma vez por todas assentar-se no trono e estabelecer o juízo. Ele vai estar com o remanescente, ele vai estar no meio do remanescente, ele vai estabelecer um novo reino. É dito aí, ele se deleitará em ti, esse Senhor teu Deus que estará no meio de ti, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por causa das reuniões solenes, eu congregarei esses, para os quais o peso foi uma afronta. Quem teve que sofrer juízo por causa da perversidade dos ímpios, os perversos, mas que permaneceu fiel, tem a palavra, que lá no Apocalipse aparece em outros tons bem mais pessoais, mas quando a gente chegar lá, a gente conversa a respeito. Verso 19. Eis que naquele tempo, então é a janela do futuro, ou para o futuro, para um futuro que era longe demais de Sofonias, 2.600 anos atrás, mas que talvez não esteja longe demais de nós, que pode estar relacionado à nossa geração, às próximas décadas, ou quem sabe ao próximo século, às próximas gerações. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos. Olha como Deus protege. E lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos.
E aí a palavra que começa dizendo palavra do Senhor vinda a Sofonias, termina dizendo diz o Senhor. Será, pastor, que essas coisas horrorosas que o senhor está dizendo que vão acontecer, será que realmente elas vão acontecer? Bom, Deus disse um monte de coisas para Sofonias, misturou presente, época dele e futuro, e a tirateima foi essa: eu vou dizer essas coisas, se o que eu disser acontecer agora no seu tempo, se os povos forem destruídos, se Judá e Jerusalém for punida pelos seus pecados, e se eu guardar um remanescente, então abra o seu olho, olha para o futuro, porque é isso que espera vocês lá adiante. E que eu volto a dizer, agora espera em proporções globais. Aqui a gente tem uma proporção local como exemplo daquilo que Deus vai fazer em proporção universal, em proporção global. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu e que você, povinho de Deus, esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que promete nos guardar, é o Deus que promete estar do nosso lado. É o Deus que não disse que vai nos livrar de dissabores, de angústias, de aflições ou até da morte por causa da nossa fé. Mas é o Deus que diz que vai reunir os seus um dia, que vai estar no meio deles, que vai estabelecer um reino que nunca mais se acaba. E que naquele dia, naquele momento, você vai receber um novo nome. E vai receber o direito de governar, de reinar com Ele para sempre. Não é extraordinário estar com esse Deus? Quanto aos restantes, o grande e terrível dia do Senhor realmente vai ser grande e terrível dia do Senhor. O Apocalipse diz que o lugar dos tais é eternamente distanciado de Deus, no lago que arde com fogo e enxofre, onde eles haverão de ser atormentados pelos séculos dos séculos. Escolhe hoje quem você vai servir. Escolhe hoje do lado de quem você vai ficar. Querido Deus, eu sou grato nesta manhã pela Tua palavra. Oh Deus, é uma palavra viva. 2.600 anos depois que essa palavra foi anunciada, ela continua viva e eficaz, ela continua poderosa. 2.600 anos depois que esta palavra foi pregada, que esta palavra foi anunciada e que ela se cumpriu integralmente no que dizia respeito ao presente do profeta. Essa palavra continua hoje falando aos nossos corações, continua hoje chamando a nossa atenção, continua hoje nos despertando, continua hoje nos chamando ao arrependimento, continua hoje nos chamando a usar de forma legítima da misericórdia que ainda está disponível a cada um de nós. Ó querido Deus, que essas pessoas que me ouvem nesta manhã, que elas reflitam a respeito desta palavra, que elas reflitam a respeito das suas ações, que elas reflitam a respeito da sua relação com Deus, que elas reflitam, Senhor, a respeito dos seus atos. Que cada um, Pai Celestial, possa se voltar inteiramente para Ti, totalmente para Ti. Que cada um, Deus vivo, possa se inclinar diante de Ti. Que cada um, Paizinho Celestial, possa permanecer fiel como remanescente. Quero ser isso, Deus vivo, me ajude. Me ajude, Pai, a viver uma vida que glorifique o Teu nome. Me ajude, Deus vivo, a viver uma vida em meio a uma geração perversa e que se distancia de Ti. Uma vida que serve para a glória do Seu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Paizinho Celestial, porque o Senhor nos dá o privilégio de fazermos parte desse povinho que o Senhor escolheu como propriedade particular sua. Continua cuidando e fortalecendo o Teu povo, Deus, no nome de Jesus. Amém.